Fala pessoal, tudo bem? Hora de análise aqui no Lance, empate em 1-1, Internacional versus Santos pelo fechamento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, um resultado muito ruim para o Santos, que segue na zona do rebaixamento, tem 1 ponto de distância para o Vitória, que é o primeiro clube de fora do Z4 que bateu o Sport nessa rodada na Ilha do Retiro. Bom, vamos começar falando então do jogo, né? O Santos não finalizou na primeira etapa. O Alan Patrick, menino da Vila, portanto, lei do ex em ação, abriu o placar no primeiro tempo. Um Santos morto, completamente desorganizado. O Vojvoda, que não contou com o Neymar, que foi poupado depois de sentir o joelho no empate diante do Mirassol, nem viajou com o elenco, além do Zé Ivaldo, que estava suspenso. Os dois foram substituídos pelo Luan Pérez e pelo Robinho Júnior, que teve o Roleiser e o Tassiano jogando com ele no ataque. Uma baixa de última hora foi o Lautaro Dias, que sentiu o joelho e foi cortado da lista de relacionados. Uma opção a menos, então, para o Vojvoda, que não venceu ainda no comando do Santos fora de casa. Ele tem só 3 vitórias em 15 partidas, justamente em clássicos contra os 3 principais rivais do Peixe. Quando o Santos teve esse desafio de saber que precisava de um resultado positivo no Beira-Rio, tinha a questão do tabu, né? Porque o Santos não vence o Colorado no Gigante há 17 anos, gente, desde 2008. É muito tempo. Outra questão é que o Santos é um visitante ruim, né? O Santos tem apenas 3 vitórias em 17 jogos nesse Campeonato Brasileiro, jogando longe da Vila Belmiro. Então, uma situação bastante complicada. Somado a isso, né, o segundo tempo, o Santos deu uma certa evoluída, especialmente pela entrada do Guilherme e também do Barreal, que foi o autor do gol do empate e o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, marcou um golaço, mas o Santos não conseguiu uma reação para conseguir virar o jogo e o Internacional ficou com um gostinho de derrota, porque jogava em casa, fez inclusive treino aberto no final de semana, 40 mil torcedores no estádio, esgotaram os ingressos e teve possibilidade de aplicar uma goleada no primeiro tempo. O Santos marcou muito mal, o Brasão salvou umas bolas, mas é um Santos que com certeza vai lutar até o fim para não cair. No que a torcida santista se apega para tentar mudar esse cenário, acreditar que é possível ficar na Série A no ano do retorno ao rebaixamento inédito, né, em 2023. Primeiro que o Santos vai pegar na sexta-feira o Sport já rebaixado, jogando na Vila Belmiro. Importante dizer que os ingressos já estão à venda lá no site do Sócio Rei, para quem é sócio e também para quem não é. Precisa fazer toda aquela questão que vocês já sabem, do reconhecimento facial, e se você não é sócio, tem sim que fazer o cadastro no Santos Mais Popular. Mas continuando aqui o raciocínio, né? Sexta-feira encara o Sport em casa, promessa de casa cheia, de toda aquela questão do corredor de fogo para recepcionar a torcida, que deu muito certo no clássico contra o Palmeiras. Depois encara no meio da semana que vem o Juventude, virtualmente rebaixado fora de casa. E encerra o campeonato contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, mas o Cruzeiro focado nas fases finais da Copa do Brasil, muito provavelmente vai jogar com o time reserva, carimbou ali o 3º lugar, não tem mais tantas pretensões assim no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso. Só para encerrar, já adianto que nessa terça-feira o Santos tem, além da reapresentação para focar nesse jogo decisivo contra o Sport, um evento bastante interessante no Museu Rei Pelé. Uma pena que diante desse clima ruim, né, da zona do rebaixamento, mas a NR Sports, a família do Neymar, a empresa da família dele, readquiriu a marca do Pelé, que pertencia a um grupo gringo, né, do exterior. Então, esse anúncio será feito de forma oficial nessa terça-feira à noite, um evento no Museu Rei Pelé, com membros, né, da família do Neymar. A gente não tem confirmações oficiais, mas também membros da família do Pelé, obviamente, para conversar como é que vai ser essa gestão, essa nova fase da marca que pretende ficar um pouco mais próximo, né, do fã do futebol brasileiro, muito além do torcedor do Santos, digamos assim, aproximar um pouco mais. Vamos ver quais são essas pretensões, o que o Santos tem a ver com isso ou não também. Bom, esse foi o boletim da análise do jogo. Ao longo da semana vou trazendo para vocês as principais informações do time do Santos, focado nesse duelo contra o Sport. Na verdade, focado nessas 3 decisões finais, lutando pela permanência na Série A do Brasileirão.